Dando continuidade ao nosso estudo sobre os embargos à execução, agora na parte 2, né? Iniciamos então pela petição inicial. Muito embora seja um meio de defesa, com fundamentação enumerada e rol específico, conforme consta lá no artigo 917 e incisos do CPC, os embargos à execução são, na realidade, ação autônoma, devendo ser proposta através de petição inicial, que deverá, de início, atender os requisitos comuns, né, do artigo 319 do nosso Estatuto Processual vigente. Conclui-se, por isso, que os embargos à execução são ação de conhecimento, de natureza desconstitutiva, é bom que se frise, através do qual o executado propõe, com a finalidade exclusiva de impedir os efeitos decorrentes da execução admitida. Temos que considerar ainda que, à primeira vista, o rol do artigo 917 ele pode ser limitado, mas a simples leitura e análise que vamos fazer de cada um deles especial, aquela contida no inciso 6º, né? Verifica-se que é permitido ao embargante, que é o executado, deduzir qualquer matéria própria do processo de conhecimento. Mesmo que se trate de uma ação autônoma, o processo de conhecimento, a petição inicial dos embargos ela é diferenciada, pois ela ataca especificamente a execução. Assim, para que nós possamos ter um entendimento mais adequado, mais apropriado, vamos analisar cada uma das figurinhas e transcrever aqui as disposições contidas, né, nos incisos do artigo 917, que são as seguintes. Bom, inciso 1. Então, o que o executado, que é o embargante, ele poderá alegar em sua defesa? Então, veja, é um contra-ataque, né? Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. O processo de execução ele deve ter por objeto título cuja formalidade deve atender rigorosamente à lei que o disciplina, ou que disciplina a sua constituição. E vocês terão a oportunidade de ter um conhecimento mais apropriado quando do estudo específico dos títulos de crédito em especial, que é uma matéria que envolve a área de direito empresarial. O título que não atenda aos requisitos formais exigidos pela lei não tem execuibilidade. Igualmente, deve a execução para a cobrança de crédito fundar-se em título contendo obrigação certa, líquida e exigível. Está lá no artigo 783 do CPC, que nós já tivemos a oportunidade de estudar. Sendo que a ausência de qualquer um desses requisitos torna o título impróprio para ser exigido através do processo executivo. O inciso 2 expressa que penhora incorreta ou avaliação errônea, muito embora conste no rol das alegações de embargos, as incorreções na penhora ou avaliação, elas poderão ser impugnadas por simples petição no prazo de 15 dias contados da ciência do ato. Porque sobre esse quadro, sobre essa situação, o executado ele será intimado para se manifestar. Aliás, não só o executado, como o próprio exequente. Então, o momento adequado é aquele. A
regra está no parágrafo 1º do artigo, né, 917 do CPC. Então não se justifica, ao meu ver, a interposição da medida, né, como embargos à execução, exclusivamente para discutir esse fato, exceto se existirem outros pontos vitais a serem alegados na fundamentação, quando o executado já aproveita para englobar tudo em sua defesa. O inciso 3º no dispositivo legal que nós estamos discutindo, o 917, parágrafo 2º, expressa também que pode ser alegado excesso de execução ou cumulação indevida de execução. E o parágrafo 2º, ele já conceitua, né? Ele já conceitua o que ele entende por excesso de execução. Então ele diz, ó, há excesso de execução quando? O exequente pleiteia quantia superior à do título. Olha, a alegação de que o exequente está cobrando valor superior ao que realmente é devido obriga o embargante, em sua petição inicial de embargos, já a declinar o valor que entende ser correto, apresentando um demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Então ele diz, está cobrando a mais porque o correto é esse aqui, parágrafo 3º do artigo 917. Então, automaticamente, não basta dizer que está cobrando a mais, ele tem que demonstrar o porquê que ele entende que está cobrando a mais, apresentando o cálculo daquilo que ele entende ser correto. Há excesso de execução ainda quando ela recai sobre coisa diversa daquela que é declarada no título, inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 917. Tratando-se de título extrajudicial, a coisa, né, o bem pode não estar devidamente caracterizado, devidamente identificada no título. E essa ausência de perfeita identificação ou caracterização possa gerar dúvidas, necessitando de interpretação do próprio documento, condição que pode gerar excesso, em especial quando a execução ou na execução ficar demonstrado que a coisa requerida não se enquadra na descrição contida no título objeto lá da execução. Então, é matéria a ser alegada aqui em embargo, em sede de embargos, como excesso de execução. Ainda se constitui excesso de execução quando ela se processa de modo diverso ou diferente do que foi determinado no título. Inciso 3º, parágrafo 2º do artigo 917. Volto a frisar, tratando-se de título extrajudicial decorrente de acertamento, as partes podem, nada impede que eles ajustem algo diferenciado no mesmo documento. Por exemplo, se houver inadimplência por parte do devedor, que na constrição judicial fiquem excluídos alguns bens que eles já nominam ali naquele documento. Então, a princípio, eles são considerados por lei penhoráveis, mas se o documento é válido e se através de um ajuste de vontades ficou estabelecido que eles não poderiam ser objeto de constrição judicial, isso, a realização do ato em contrário constitui excesso de execução. Então, é um motivo para a caracterização de embargos. Há excesso ainda quando o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação pelo executado. Inciso 4, parágrafo 2º do artigo 917. Então, para essa situação, nós colocamos um exemplo que é a melhor forma, né, de se entender. Então, vejam,
Num contrato de prestação de serviço, onde uma pessoa se obriga a realizar determinada obra ou entregar coisa, cobra o preço sem cumprir sua obrigação, ou cumpre tão mal que se equipara ao não cumprimento de fazer ou de entregar o bem nas condições ajustadas. Esse quadro e essa situação também importa em excesso de execução. Ainda temos excesso de execução quando o exequente não prova que a condição se realizou. São aqueles títulos cuja exigibilidade fica subordinada a uma contraprestação, como o pagamento de determinada importância caso a obra contratada seja concluída em determinada data específica. Ou seja, se você cumprir a obra até essa data, eu vou lhe pagar um valor a maior. Então, a cobrança desse valor, para que ela possa ser realizada, é preciso comprovar que ela foi feita a contento, porque ela pode ser impugnada, ela pode ser descaracterizada em embargos à execução mediante a apresentação de um laudo técnico demonstrando o contrário, ou seja, que aquela condição não se realizou, pois a obra foi concluída, sim, mas em data posterior àquela acordada no título exequente. Então, temos ainda como excesso de execução, quando por retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa. Benfeitorias, vocês já tiveram a oportunidade de estudar lá no campo de obrigações do direito civil, né? São obras e melhoramentos realizados na coisa com a finalidade de conservação, de se dar a mesma melhor capacidade de uso ou apenas de acréscimo de simples deleite, provocando-lhe valorização. Essa matéria está inserida no estudo do direito material e, quando indenizáveis, poderão compor os embargos à execução ou, se isoladas, elas poderão ser exigidas através de simples embargos de retenção. Alguns doutrinadores entendem, quando for específico, embargos de retenção, porque a dívida ela existe, né? O que se tenta buscar com os embargos de retenção é ou a compensação com o seu pagamento ou a indenização. Então, por isso, entendem que deve ser realizado isso através de um instrumento à parte. A incompetência absoluta ou relativa do juízo também pode ser objeto de defesa nos embargos. A competência na execução por título executivo extrajudicial se encontra disciplinada lá no artigo 781, incisos 1 a 5 do CPC, podendo ser matéria de defesa ser deduzida na inicial de embargos. E ainda temos no inciso 6 ou 6, que pode ser levantada qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Aqui o legislador demonstra a amplitude da matéria a ser deduzida em sede de embargos à execução. Ou seja, permite-se ao embargante que possa deduzir qualquer outra matéria além das que nós discutimos aqui e que encontram-se nominadas no dispositivo legal transcrito. Entre elas, por exemplo, a prescrição do título pode ser alegada em matéria de embargos. O valor da causa, a princípio, o valor da causa nos embargos deve ser o mesmo do processo de execução, mas algumas situações podem alterar esse valor. Como, por exemplo, se o embargante está discutindo quantia certa, impugnando o valor cobrado, o
o valor da causa ele deve ser a diferença entre o valor cobrado e aquele reconhecido pelo embargante como devido. É algo que há de se considerar. Os embargos devem ser rejeitados liminarmente quando ocorrer intempestividade, artigo 918, ou seja, quando forem interpostos após o decurso do prazo. O legislador ainda prevê que os embargos devam ser rejeitados liminarmente nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido, assim como quando o juiz entender que os mesmos são manifestamente protelatórios, caracterizando o ato atentatório à dignidade da justiça que nós já tivemos a oportunidade de estudar, mas que ele o ratifica aqui no 918, inciso 2 e 3, seu parágrafo único. Se justifica essa preocupação do legislador, porque durante muito tempo os embargos eles sempre foram utilizados com o fim de postergar o feito, de enrolar o feito, de amarrar o máximo possível os atos executivos, os atos de expropriação propriamente dito dentro da execução. Contra a decisão que extingue liminarmente os embargos à execução, cabe apelação, não tendo recurso nenhum efeito suspensivo, conforme se vê do artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 3 do CPC. Temos ainda que recebidos embargos, os seus efeitos em regra não são suspensivos, ou seja, eles são recebidos sem efeito suspensivo, o que significa dizer que, embora o embargante se manifeste por tal forma de defesa, a execução, por mais bem formatada que ela possa vir, por melhor fundamentada, a execução ela normalmente segue o seu caminho normal, com os atos de constrição patrimonial, expropriação, no caso de quantia certa, com os demais atos executivos nos demais casos até essa satisfação completa do crédito. É óbvio, se o juízo tiver garantido por depósito, penhora ou caução, e os embargos tiverem fundamentos, não há nenhum impeditivo. Geralmente o magistrado ele concede o efeito suspensivo. Mas sem garantia do juízo, é muito difícil, eu diria quase impossível, se conceder efeito suspensivo. Recebidos os embargos, o exequente fala, o texto legal será ouvido no prazo de 15 dias, no termo do artigo 920, inciso 1 do CPC. Se nós olharmos bem o texto legal, ele não fala nem citação nem intimação. O correto seria ser uma citação, porque nós estamos falando de uma nova ação. É um movimento diferenciado, ele deveria ser citado para tomar conhecimento desse movimento processual realizado pelo devedor. Mas, deduzindo-se pela a intenção do legislador, como eu já tenho uma execução formada e a intenção é atacar justamente a execução, ele diz que ele será ouvido, o que se pressupõe que ele será intimado
na pessoa do seu advogado, daquele que já está constituído lá nos autos da execução. Com impugnação ou não do embargado, que é o exequente, o juiz decide imediatamente os embargos. Ou, se houver necessidade de produção de provas orais, designa audiência de instrução, regra contida no artigo 920, inciso 2 do CPC. Sempre lembrando, né, gente, quando se fala de, olha, deverá decidir imediatamente, não quer dizer que o juiz tem que parar tudo para ir realizar aquela decisão. Prazo, como sempre falo em sala de aula, é para advogado. O juiz ele vai se adequar dentro daquela regra e necessidade dos processos que forem chegando à sua escrivania. Os embargos também podem ser parciais. O que seria a interposição de embargos parciais? Veja, são aqueles que são interpostos pelo executado com relação à parte da execução. Ele pode, executado, reconhecer parte da dívida, e aí já imagine a quantia certa, ele vai lá, paga o valor que reconhece e promove embargos contra a parte que ele não reconhece por alguma razão, seja do título ou do crédito. Eu posso ter, por exemplo, uma pluralidade de bens, objeto, por exemplo, de uma compra e venda. Parte foi entregue, outra parte não. Então ele vai embargar, eu recebi isso, por isso eu pago. Vamos lá, comprei computador, comprei impressora, comprei notebook. Né? São 3 peças diferentes, desktop, notebook e impressora. Recebi 2, o desktop e a impressora, mas não recebi os notebooks. Então o valor correspondente àquela reconhece e paga, o valor outro embarga. Então isso é embargue. E em tais casos, o efeito suspensivo ele poderá ser concedido parcialmente e prosseguindo os atos executivos contra a parte não discutida nos embargos. Os honorários advocatícios e as custas, nesse caso, serão atribuídos apenas no final, haja visto que depende do julgamento dos embargos. Questiona-se muito a possibilidade ou não de reconvenção dentro dos embargos. A finalidade dos embargos é de constituir o título executivo ou modificar a execução. A nossa doutrina não diverge tratar-se os embargos à execução de ação de conhecimento incidental. E com base nisso, entendemos não ser admissível a figura da reconvenção. Até pelos efeitos que causaria a amplitude da sua incidência. Mas quero deixar claro, e óbvio, eu sempre recomendo a pesquisa é fundamental, a leitura da doutrina é fundamental, temos aí grandes doutrinadores, e alguns deles pensam de forma contrária, dizendo que é admissível. Numa análise bem criteriosa mesmo, sinceramente, esse professor aqui, ele não vê como se reconvir, a não ser com o intuito de causar um drama maior, uma elasticidade maior ao feito, e seria desnecessariamente porque quem poderia reconvir já entrou com a execução, que é justamente o embargado.
Outro dado sempre discutível dentro da execução é a possibilidade de intervenção de terceiros, né? Se analisando por todos os aspectos e todas as figurinhas jurídicas existentes no nosso ordenamento jurídico, conclui-se que, mesmo de forma remota, em casos especiais, tem sido admitida a figura nos embargos à execução da assistência, tanto simples, que é aquela do artigo 121 do Código de Processo Civil, quanto a litisconsorcial, que é aquela do 124. E aí, para que vocês possam ter um melhor entendimento, nós vamos aqui dar dois exemplos. Claro, outros existiriam, mas dois para que haja um entendimento com relação a essas duas figuras. Exemplo de assistência simples ou nos embargos, né? É a do tabelião, que adere à impugnação do credor contra quem se invalida, contra quem se alega a invalidade do documento público como título executivo por defeito que possa ser atribuído à incúria, né? Ou má-fé do oficial de justiça. E a incúria entenda-se como desleixo, negligência, esse tipo de coisa. Já na assistência litisconsorcial, é a do herdeiro a assistir o espólio, quer seja como esse atuando como embargante, quer seja atuando como embargado. Não é porque ele poderia ser parte direta. Acredito que deva ter dado para vocês entender um pouquinho melhor essas duas figurinhas. A natureza jurídica dos embargos também é outro dado que eu considero muito importante. Julgados improcedente, os embargos, a respectiva sentença exibirá eficácia declaratória principal. Pronto, relativa à inexistência do direito de o executado se opor à execução. Se eles forem julgados procedentes, a sentença tem natureza jurídica constitutiva, pois corta a eficácia do título executivo. Com relação à natureza jurídica da sentença de procedência, também existem outros entendimentos, não são majoritários, mas tem quem pense o contrário, e eu não vou trazer à baila esse pensamento, porque automaticamente vocês já estudaram a classificação da sentença, lá no Direito Processual Civil 1, e aqui para mim o importante é colocar o meu entendimento, que é o que prevalece, porque ele é extraído da corrente majoritária do nosso ordenamento jurídico. O recurso cabível contra a sentença que julga os embargos à execução é o de apelação, que nesse caso terá efeito suspensivo nos termos do artigo 1012, inciso 3 do nosso Código de Processo Civil.